As convenções partidárias já estão sendo realizadas. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para realizar convenções, pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral, e até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas no TSE. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o senador Humberto Costa, senador pelo estado de Pernambuco. Olá, senador Humberto Costa, prazer falar com o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer poder estar com vocês, falando para todo o pessoal da TVT. Maravilha. Senador, as convenções já estão acontecendo. O Partido dos Trabalhadores já realizou sua convenção e homologou a chapa Lula-Alckmin, né, a presidência da República. Como é que está essa expectativa? Fala pra gente como que vocês analisam tudo isso, esse momento tão importante, que já aí está na boca do gol para começar as campanhas de fato, senador. Bem, eu analiso que nós estamos realmente fazendo uma construção muito positiva, né? Tanto o nosso Diretório Nacional, como o nosso Encontro Nacional e a nossa Convenção Nacional aprovaram por uma larga margem, mais de 95% dos integrantes das três instâncias, né? A aliança política que foi formada com 7 partidos, 3 que compõem a federação e mais 4 que estão apoiando a candidatura do presidente Lula. E a chapa Lula-Alckmin foi aprovada por essa extensa maioria, o que para nós é uma coisa muito positiva. Nós sabemos que para enfrentar o fascismo, derrotar Bolsonaro, nós precisamos unir forças. E, nesse sentido, essa união de 7 partidos para apoiar a candidatura Lula dá a ele uma posição muito boa para fazer o enfrentamento, com presença em todos os estados do Brasil e um bom tempo de rádio e televisão também para o programa eleitoral. Senador, a última pesquisa que saiu da Exame Idea coloca os números com Lula com 44% das intenções de voto, Bolsonaro em segundo lugar com 33%. A pesquisa diz sobre uma oscilação dentro da margem de erro, uma situação confortável, mas o que se viu na declaração do partido, da federação, na verdade, com a oficialização da chapa, é que estão se preparando para qualquer situação, né? Podendo haver uma vitória em primeiro turno ou não, indo para segundo turno, né? Essa é a expectativa da coligação, trabalhar para qual seja a situação? Bem, nós estamos trabalhando, na verdade, com um ambiente, digamos, o cenário mais pessimista, né? De nós termos um segundo turno, porque nós sabemos que o bolsonarismo ele tem bases sociais importantes, né? 20% da população, ou 15% atua, tem um apoio ativo ao governo, são militantes aí, e o presidente chega a atingir alguns patamares até de 30 e poucos por cento, o que demonstra que tem uma base social. Nós não sabemos ainda os efeitos que essa chamada PEC kamikaze, que promete tantos benefícios à população, terá sobre o eleitorado, especialmente o eleitorado mais carente, que está mais necessitado nesse momento. Mas eu creio que o impacto ele será um impacto limitado. Se nós conseguirmos manter essa busca ativa por novos apoios, novos suportes, novas alianças, e se nós continuarmos a manter um discurso que casa muito fortemente com o sentimento da população hoje, eu creio que nós temos condição de ganhar a eleição, seja no primeiro, seja no segundo. Melhor que seja no primeiro, até porque se tivermos um segundo turno, Bolsonaro vai usar de todas as armas para tumultuar o ambiente político no Brasil. Senador Humberto Costa, vamos falar um pouco agora de agenda aí no Nordeste. Esta semana, o ex-presidente Lula esteve aí no Nordeste, em Pernambuco especificamente, foi a Garanhuns, cidade natal, visitou uma réplica da casa da sua mãe, a dona Lindu, essa réplica, uma casa de taipa, e também foi a Serra Talhada. O senhor acompanhou essas visitas? Fala pra gente, traz aí como que foi o clima dessas visitas. Não, foi um clima maravilhoso, né?
Pernambuco, o Nordeste, de um modo geral, tem uma identidade muito importante com o presidente Lula. Aqui, por exemplo, em Pernambuco, no período que Lula governou e depois Dilma, nós tivemos a construção de um polo petroquímico, 2 estaleiros, uma refinaria, 3 estradas federais foram duplicadas, tivemos a transposição, o início da Transnordestina. Tivemos muitas e muitas ações, todos os programas da área da educação, da área da saúde, de modo que eu entendo que há um sentimento de esperança muito forte na volta de Lula. E isso se manifestou em mobilizações que foram gigantescas, não é? Gigantescas, com muita participação, com muita animação, e não somente em Garanhuns e Serra Talhada, mas aqui em Recife também. Nós tínhamos dentro do Classic Hall, já que foi feito num ambiente fechado, por volta aí de umas 15 mil pessoas, e do lado de fora uma multidão ainda maior, que acompanhou por telões, mostrando que realmente a força da candidatura de Lula e Alckmin é muito grande e nós temos tudo para aqui no Nordeste conquistarmos uma grande votação, muito particularmente aqui em Pernambuco. Uhum. E, senador, queria te perguntar sobre o processo eleitoral agora de 2022. Ele vai ser um retorno às ruas, né? Porque a gente teve 2 eleições, inclusive a de 2020, onde a gente teve ali uma necessidade de distanciamento social, a gente teve que se utilizar muito das redes digitais, virtuais, para poder alavancar as campanhas. Qual a expectativa aí na região Nordeste, no Pernambuco, dessa eleição agora de 2022, onde realmente a gente vai poder tomar as ruas novamente? Sim, nós estamos aqui numa expectativa de fazer uma grande campanha de massas no nosso país, no nosso estado, né? Temos aqui, inclusive, uma chapa muito forte para a disputa do próprio governo estadual. Lula esteve aqui para dizer com todas as letras que o candidato dele é o Danilo Cabral ao governo, ele que é do PSB, para dizer que a Tereza Leitão, que é do PT, é a sua candidatura ao Senado, e isso terá, sem dúvida, uma grande influência no resultado final. E, pelo que nós vimos até agora, será uma campanha muito massiva. Eu acredito que o presidente Lula deverá voltar aqui para Pernambuco, pelo menos mais uma vez, até o final da campanha, e temos uma confiança muito grande também de que as nossas redes vão funcionar de uma maneira muito forte para somar esse esforço de irmos para a rua, não é? Senador Humberto Costa, eu quero retomar a visita do ex-presidente Lula essa semana à Serra Talhada. Serra Talhada, para quem está nos acompanhando aqui, Revista Brasil TVT, e ouvindo na Rádio Brasil Atual, é uma região que fica no sertão pernambucano, na região do Vale do Pajeú, maior cidade de Serra Talhada, com um pouco mais de 100 mil habitantes. E ali no entorno de Serra Talhada, tem muitas pequenas cidades satélites. Afogados da Engazeira, Carnaíba, Tabira, São José do Egito, enfim. E muito sertanejo que viu luz pela primeira vez no governo do ex-presidente Lula, com Luz para Todos, fez questão de ir até Serra Talhada. Algum encontro específico com algum sertanejo, alguma declaração? O que o senhor pode falar para a gente? Não, foi muito bonito. Foi uma das coisas mais bonitas que eu tive a oportunidade de ver nos meus 42 anos de PT. Não somente uma participação massiva, mas a esperança que se expressa no olhar, no semblante de cada pessoa, e um reconhecimento, um agradecimento da população por tudo que foi feito nos governos do PT. Serra Talhada, por exemplo, teve água plenamente no governo Dilma, com a adutora do Pajeú, que leva água do São Francisco até a Paraíba, não é? E passa lá por Serra Talhada, passa por várias dessas cidades que você citou. Nós temos ali a transposição também. Só em Serra Talhada, o governo levou um instituto federal e uma universidade federal com cursos bastante importantes na área de tecnologia, de saúde, enfim. Então, os testemunhos que aconteceram por lá, houve um testemunho, inclusive, de uma senhora no palanque, junto com Lula, falando
do que era o Brasil com Lula e do que é o Brasil hoje, que foi realmente muito emocionante. Eu acho que o presidente saiu daqui com todas as suas baterias carregadas, reforçando essa energia gigantesca que ele tem para, na idade de 76 anos, resolver enfrentar um desafio como esse, né? Uhum. Senador, o que a gente tem de histórico nas eleições é que os candidatos a governadores, que são mais conhecidos na região, a deputado, ao parlamento também, alavancam as campanhas nacionais. No entanto, nessa campanha de agora, o que a gente tem percebido, e aí eu lhe pergunto se o senhor faz essa avaliação, se ela é possível de ser feita, é de que a candidatura do ex-presidente Lula, chapa com Alckmin, tem alavancado as campanhas nas regiões e nos estados. Isso de fato vem acontecendo, principalmente aí na região Nordeste, onde a popularidade e a proximidade que a população tem do ex-presidente Lula é muito forte? Sim, sim, eu não tenho dúvida disso. Nós estamos disputando em vários estados em condição de vitória. Aí eu não estou falando só do PT, mas PT, PSB, gente do MDB que nos apoia e tem relação conosco há muito tempo também. E nós não temos dúvida de que um dos fatores que tem alavancado essas candidaturas é a candidatura de Lula, né? E, no entanto, esse efeito ele ainda é muito limitado, porque sem o horário de televisão gratuito no rádio, também sem uma intensificação nas ações da rede social, as pessoas não fazem de imediato essa vinculação. Mas eu tenho muita expectativa. Por exemplo, na Bahia, já há algumas pesquisas que apontam para um crescimento da candidatura do Jerônimo, que é o candidato da nossa aliança lá. Rogério Carvalho, em Sergipe, ele tem um bom desempenho, tem tudo para também ganhar a eleição. Em Alagoas, o apoio do MDB deve garantir tanto a eleição do Senado quanto a eleição para o governo do Estado. Aqui em Pernambuco, a nossa crença é de que Danilo Cabral, que é apoiado pelo PT, pelo presidente Lula, deve se eleger também. E por aí segue. No Rio Grande do Norte, nós vamos reeleger a governadora Fátima Bezerra. Na Paraíba, onde há lá dois candidatos que dizem o seu apoio ao presidente Lula, com certeza nós vamos eleger governador e senador. Estamos agora com uma pequena crise no Ceará, mas eu creio que será resolvida e que nós teremos um governador do PT novamente. E no Piauí, que é uma eleição que eu creio que está correndo muito bem. Não tenho dúvida de que esse casamento Lula e essas candidaturas deve fazer com que haja uma potencialização tanto das candidaturas estaduais quanto da própria candidatura de Lula. Senador, fala, como que foi, por exemplo, o senhor falou do Lula, da alegria, da satisfação das pessoas em vê-lo aí em Pernambuco, Garanhuns, Serra Talhada, também em Recife. E como foi a receptividade? E o Alckmin, qual foi a impressão? O que o senhor pode falar para a gente do vice na chapa do Lula? Olha, muito boa. Ontem, inclusive, falando lá no Classic Hall, em Recife, né, eu tive a oportunidade de dizer, primeiro que a aliança com o Alckmin ela é estratégica, é importante. Ela nos permite ter alguém com um diálogo com muitos setores, com os quais nós temos também, mas com os quais ele tem um diálogo ainda maior. Disse que ele conseguiu, com aquele jeito que ele tem, já conquistar toda a militância. Mas o mais importante de tudo isso é que nós conseguimos formar uma frente bastante ampla e, ao mesmo tempo, uma frente que ela tem uma postura muito clara de ser uma frente antifascismo, de ser uma frente democrática e de buscar, não é, restaurar no Brasil a democracia plena. E eu creio que ele é um exemplo importante de que nós temos que atuar com amplitude. A amplitude que o presidente Lula sempre teve. Então, eu creio que foi uma escolha muito acertada.
tá certo então. Conversamos com o Humberto Costa, senador da República pelo PT de Pernambuco. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês e com todo o pessoal da TVT. Abraço, senador.